Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Que alegria estar de volta. Semana passada eu não pude participar do culto, não é? Mas tivemos uma palavra maravilhosa aí, o pastor Aldo. Na semana anterior, a nossa querida profeta Ruth Carvalho trouxe também uma mensagem poderosa. Isso só mostra que nós temos crescido a cada dia, né? E que a gente realmente está em um corpo, onde cada parte, né? Fazendo, realizando aquilo que lhe é devido, todos nós somos alcançados, todos nós somos abençoados. Então, você que está aí hoje, participa com a gente, pode ter certeza que pode fazer parte também desse corpo, e é importante que você esteja sempre aqui conosco, presente, para que você possa crescer e se desenvolver a cada dia no poder do nome de Jesus, né? Eu peço a você que continue compartilhando, há um momento agora que você possa compartilhar, coloca esse link aí nos seus grupos, posta no seu Instagram, no Facebook, faça com que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra que vai de encontro à necessidade de muita gente, eu tenho certeza. Deus falou ao meu coração, vai falar ao seu coração também, e eu tenho certeza que todos nós vamos sair daqui extremamente enriquecidos com toda a palavra e com todo o poder do Espírito Santo, para que nós possamos continuar nessa semana abençoada e vencermos aí mais uma semana resplandecendo a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nosso maior objetivo, né? Então, sempre bom estarmos juntos. Quero ressaltar sempre a presença da Isa, a presença da Conceição, da minha mãezinha, Dona Sinésia, Pastor Aldo, Gabriel, Carolina, Kátia, Pacífico, minha esposa, todo mundo já aí presente, participando. E a gente vai começar agora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, verso 15. Por favor, abra aí, é um texto que talvez já seja bastante conhecido, e também é um texto introdutório para um texto que é bastante conhecido. A gente vai juntar tudo hoje, Deus vai falar através do seu Espírito, inspirando a minha vida a falar para você, enchendo seu coração, né? Estamos aqui e o objetivo é crescermos a cada dia. O crescimento é inerente à nossa vida, né? Eu vi que quando o Ruth ministrou nas 2 semanas para trás, eu dei a ela uma incumbência. Eu quero que você fale para o nosso povo lá sobre propósito e chamado. Depois, no final, eu entrei também, a gente teve um bate-papo bem legal. Mas por que eu pedi que ela falasse sobre isso? Porque é fundamental, é importante que a gente entenda qual é o nosso propósito aqui na Terra e que a gente exerça esse propósito cotidianamente, né? E acredite, o propósito não é vivido na igreja, o propósito é vivido na vida. Você vive para um propósito. Você pode até ter sido chamado para a igreja, você pode até ter sido chamado para um ofício ministerial, mas o propósito é na vida. Você existe para algo específico em Deus. E esse algo, de fato, nós já entendemos que é manifestar quem Deus é. Nós fomos criados para sermos a imagem visível do Deus invisível. Nós, infelizmente, em Adão, perdemos esse propósito, perdemos essa identidade, mas em Cristo Jesus tudo isso foi resgatado, foi restaurado, e nós hoje podemos nos alegrar porque temos um propósito e podemos viver com base nesse propósito, né? Você abriu a sua Bíblia, é importante que você abra a Bíblia, é importante que você acompanhe os textos aí, para que você se certifique do que a palavra de Deus fala para você. No momento que você vai lendo, o próprio Espírito vai trazendo revelações para você enquanto você lê a sua Bíblia. Efésios, capítulo de número 5, verso 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos repetir pelo menos esses 3 primeiros versos aí.
verso 15, 16, 17, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Né? Glória a Deus por esse texto, glória a Deus pelo apóstolo Paulo, glória a Deus pelas escrituras sagradas. Agora é hora da gente orar e pedir a Deus para falar conosco através desse texto. Agora é hora que você coloca a mão sobre o seu coração e, de forma bem reverente, fecha seus olhos, curva sua cabeça, como quem faz a oração mais sincera da sua vida. Hoje pode ser o dia da transformação da sua vida. Hoje pode ser o dia da volta que vai virar aí e que você vai dar a volta por cima e que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Então, fecha teus olhos agora e pede: Paizinho querido, fala comigo. Se a sua oração for só essa, mas for sincera, Deus vai falar com você nessa noite, tá bom? Eu quero orar, você ora e nós damos início aqui. Pai Santo querido, eu quero te render graças no poder do nome de Jesus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui como igreja, como corpo, como família, para recebermos uma porção fresca da tua santa palavra, para sermos encharcados da tua presença, da unção do teu Espírito, para que tenhamos, Senhor, mais uma oportunidade de avançar, de crescer um pouco mais no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, multiplicando a graça do Senhor na nossa vida, multiplicando a sua paz, porque é assim que as coisas acontecem. À medida que nós crescemos no conhecimento, graça e paz são multiplicadas na nossa vida. E por isso nós estamos aqui, desejamos esse conhecimento, desejamos, Pai Santo, o entendimento claro das Escrituras Sagradas, e o Senhor nos trouxe até aqui para isso. Portanto, eu me submeto completamente à unção do Teu Espírito, eu me submeto ao Espírito do Conselho, ao Espírito da Profecia, para trazer respostas a cada oração feita com fé nessa noite, para ir de encontro a cada coração sedento do conhecimento da Tua Palavra, para ir de encontro a cada alma aflita, que chegou aqui, Senhor, com problema, mas que vai sair daqui leve, com respostas, no poder do nome de Jesus, porque a tua palavra, Senhor, a tua palavra traz resposta para todas as coisas. O Espírito da profecia, Senhor, ele edifica, ele consola, ele exorta, ele vai fazer nos alegrarmos cada vez mais no conhecimento da tua palavra e avançarmos para o cumprimento do nosso propósito no poder do nome de Jesus. Pai Santo, o Senhor sabe, mas não me custa repetir, sozinho eu jamais estaria aqui. Eu torno pública a minha total e completa dependência da unção do Teu Espírito, da manifestação do ministério do Espírito Santo, para concluir a sua obra, Pai, que um dia Jesus, Teu Filho, começou e nós hoje damos continuidade no poder do nome de Jesus. E todos aqueles que creem dizem amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho muitas novidades para contar para você antes de entrar diretamente no texto aqui. Nós chegamos nos Estados Unidos há 2 anos e meio, graças a Deus, nós viemos debaixo de uma direção de Deus, de uma palavra do Senhor. É como se o Senhor estivesse nos guardando, nos protegendo por um tempo, e nós viemos para cá, para os Estados Unidos. Chegando aqui, nós começamos a trabalhar em casa, empreendendo, e rapidamente Deus começou a nos abençoar, porque a bênção de Deus nos acompanha. Aonde quer que nós formos, não importa o que nós façamos, a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Ou seja, desde que nós possamos nos manter, né, sempre sobre os princípios da palavra de Deus, a bênção do Senhor nos acompanha e manifesta prosperidade em nossa vida. Então, não demorou para que a gente crescesse, graças a Deus. 1 ano depois, a gente já estava com uma estrutura bem robusta aqui, trabalhando com alimentação, com comida. E aí Deus abriu uma porta e nós entramos por ela, abrimos um restaurante durante 1 ano. Nós construímos uma marca forte chamada Quick Meals, né? Durante 1 ano nós estivemos ali, eu junto com a minha família trabalhando, mas, infelizmente, algumas coisas aconteceram. Nós tínhamos um sócio que era um sócio investidor, que entrou conosco, um rapaz bom, um menino bom. No entanto, infelizmente, ele foi deportado daqui dos Estados Unidos, foi detido em setembro, deportado no início de novembro, e as coisas acabaram mudando, e ele precisou, decidiu que queria sair dessa sociedade. A gente também já vinha orando, porque a gente tem percebido mudanças no nosso coração.
em relação a questões ministeriais também, e o restaurante, de alguma forma, tomava todo o nosso tempo, a gente estava muito envolvido, era de domingo a domingo, Kátia trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia, e isso estava nos sufocando um pouco, né, e tirando de nós o tempo da comunhão, o tempo de investimento na obra direta, né, na obra do Senhor Jesus, apesar de que, mesmo no restaurante, nós estávamos ali cumprindo um propósito, mas ainda assim a gente começou a perceber, e durante umas 2 semanas a gente vem orando e negociando para entender qual seria a melhor forma, e por fim nós decidimos que nós sairíamos dessa sociedade para dar um novo passo em Deus. Graças a Deus está tudo bem, as pessoas às vezes têm mandado mensagem preocupadas, mas está tudo bem, graças a Deus. Deus tem cuidado de nós, e o maior ganho disso tudo foi do reino de Deus. Hoje eu sou, com certeza, um dos brasileiros mais conhecidos, eu sou um dos brasileiros mais influentes em toda essa região aqui do sul de New Jersey, e por isso o evangelho pode ser propagado com maior facilidade. Pessoas que têm me acompanhado através do restaurante, hoje sabem que também eu sou ministro do evangelho, que estou aqui também para pregar e proclamar as boas novas, e muitas mensagens têm chegado também, as pessoas dizendo: onde é a sua igreja? Eu quero congregar com você. Tudo porque a gente teve essa oportunidade de passar esse ano lá envolvido diretamente nesse restaurante. Então eu quero dizer para vocês que está tudo bem, né? Graças a Deus. Continue orando para que Deus nos dê direções claras, porque a gente vai dar passos robustos e concretos ao nosso crescimento, em direção sempre à vontade de Deus. Sempre, queridos, sempre à vontade de Deus. Quando a vontade de Deus prevalece, é fácil, é leve, não é penoso, não é desgastante. Então a gente entende que há uma graça para um novo tempo, e nós estamos entrando por ela para que a gente possa cumprir o nosso objetivo, o nosso propósito, o tempo que o Senhor determinar aqui na América, naquilo que Ele pretende fazer. Uma coisa é certa, né? Aonde a gente passa, a gente propaga o evangelho, de uma forma ou de outra. Não tem jeito, né? É como uma esponja que foi cheia de sabão e por um tempo permaneceu ali encostado. Se você põe água e aperta, vai sair sabão, vai sair espuma, assim também é o crente, e nós estamos avançando nisso, né? Graças a Deus. Mas eu percebo que não é só aqui que as coisas estão diferentes, né? E quando eu falo diferentes, eu estou falando também muito em um âmbito muito maior do que a nossa decisão pessoal do restaurante. Estou falando em relação ao mundo, né? As coisas estão estranhas nos Estados Unidos, as coisas estão estranhas no Brasil, são dias difíceis, são dias complexos, e que a gente precisa estar conectado 100% com o Espírito de Deus, para que a gente não caia em nenhuma cilada armada pelo diabo. Você tem que ficar todos os dias atento, sabe? E preste atenção no que eu vou falar. Às vezes, a gente desperta para estar atento quando as coisas estão passando por crises ou dificuldades. Quando as crises aparecem, quando as dificuldades surgem, a gente ora mais, a gente se dedica mais, a gente jejua mais, mas parece que quando as coisas melhoram, a gente dá uma relaxada. Bom, é nesses momentos de relaxamento que o diabo, de fato, entra para fazer armar as suas ciladas e trazer, muitas vezes, situações que possam trazer prejuízo para você e para o reino de Deus. Então, fique atento nesse tempo. Se você está vivendo uma vida boa demais da conta, fique atento. Se você está passando por pressão, fique atento. Não é hora mais para dormir, não é hora mais para cochilar, não é hora mais para viver alheio às verdades da palavra, não é hora mais de viver alheio à vontade de Deus, não é hora mais de viver alheio ao mover do Espírito Santo que está sobre a terra e dentro de cada um de nós. Bom, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é uma escritura inspirada por Deus, né? Deus inspira as Escrituras. O apóstolo Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é apta, ela é boa para o ensino, para a demonstração, para a correção na justiça, para que todo homem seja apto, né, a proclamar, a manifestar, a viver a plena vontade de Deus. De Gênesis e Apocalipse você vai encontrar princípios eternos que, uma vez aplicados, vai levar você a viver uma vida abençoada. Ainda que alguns teólogos, ainda que alguns cristãos acreditem que faz parte da vida cristã, segundo a vontade de Deus, que haja sofrimento,
de certa forma, tem razão, porque exige um sofrimento bíblico, mas aquele sofrimento que é para o mundo, não é mais para nós. Nós temos direito hoje a uma vida abundante. E os sofrimentos que vamos viver são sofrimentos por perseguição, né? Perseguição porque somos cristãos, o diabo vai se levantar, vai usar pessoas. São, às vezes, circunstâncias que se levantam, oposições que se manifestam para que a gente não avance no nosso caminho de crescimento. Mas, fora disso, nós estamos livres da doença, nós estamos livres da miséria e nós estamos livres do pecado e graças a Deus por isso. Então, se você pegar todos os princípios bíblicos de Gênesis e Apocalipse e colocar em prática na sua vida, isso é garantia de que você vai ter uma vida abençoada. Não quer dizer que você não vai ter oposição, não quer dizer que você não vai ter perseguições, né? Isso vai acontecer porque é típico do diabo fazê-lo. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Não há nada, absolutamente nada, que exista no céu, na terra ou debaixo da terra que possa anular a bênção de Deus conquistada por Cristo Jesus na sua vida, a não ser que você viva fora dos princípios da palavra de Deus. Então, toda a Bíblia Sagrada, toda a Escritura, nós encontramos esses princípios eternos que, uma vez praticados, podem realmente levar você a viver uma vida abençoada. Quando nós olhamos, por exemplo, só dando exemplos aqui, alguns textos bíblicos da Antiga Aliança, como, por exemplo, lá em Salmos capítulo 1, a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor. A Bíblia diz com mais precisão ainda que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Esse homem, essa pessoa, ele é comparado a uma árvore que foi plantada junto a um ribeiro de águas, ou um rio, na beira do rio. Foi plantado na beira do rio, e porque ele foi plantado na beira do rio, as folhas não murcham e ele dá o fruto no tempo certo e tudo quanto ele faz prospera. Isso é uma promessa, isso é uma garantia, desde que você viu os princípios que foram estabelecidos eternamente por Deus. O que significa isso, só para que você tenha uma ideia? Bom, significa que muitas vezes, eu que sou nordestino e tenho mais nordestinos nos assistindo aqui, a gente está acostumado no sertão, muitas vezes, na época como essa agora, que a gente está entrando lá no verão, né? Final de primavera, início de verão, a seca castiga o Nordeste, a seca castiga muitos lugares no Nordeste. E há lugares onde a gente passa e a gente olha aquela sequidão imensa, né? A caatinga chega a estar vermelha do pó da terra, seco que você não vê nada. Mas aqui e acolá, no meio da caatinga, você vê aquele cinturãozinho verde. E você diz, como pode? No meio dessa sequidão toda tem um cinturão verde. Aí você vai lá e quando você chega próximo a esse cinturão verde, você percebe que ali passa um rio, passa um riacho, passa um córrego, né? Então, veja, o que quer dizer isso? Quer dizer que, naturalmente, tudo deveria estar seco por causa da estação corrente, da estação vigente, do que está acontecendo naturalmente ali. É verão, não tem chuva, tem muito sol, então, naturalmente falando, aquilo que está morrendo, está seco, está natural, está normal, porque está dentro daquela estação. No entanto, aquelas árvores que foram plantadas ou que nasceram junto a ribeiro das águas, ali próximas aos rios, ela não depende da estação, ela depende das águas do rio. Então, ela não pode ser comparada com aquelas que estão distantes. Assim também é o homem que vive segundo os princípios da palavra de Deus. O mundo pode estar pegando fogo, o mundo pode estar quente, o mundo pode estar derretendo, o mundo pode estar tendo problema, o mundo pode estar tendo tribulação, mas se você se mantém fiel aos princípios da palavra de Deus, você continua prosperando, avançando, crescendo, e as pessoas olham para você e dizem, por que que ele não é afetado? Porque ele não depende das circunstâncias naturais, ele não depende do tempo ser bom ou não, ele depende das águas da palavra de Deus para se manter de pé. E quando ele se mantém fiel aos princípios da palavra, tudo o que ele faz prospera. Agora, mesmo sabendo que em toda a Bíblia há princípios eternos que fazem com que você possa viver uma vida abençoada, é no Novo Testamento, o Novo Testamento, que traz para nós, cristãos, filhos de Deus, que recebemos poder de sermos feitos filhos de Deus. Homens e mulheres que publicamente confessaram Jesus como Senhor da sua vida,
que nasceram de novo e fazem parte de uma nova raça, de uma nova criação. É no Novo Testamento que tem para nós instruções muito mais precisas e claras, até mesmo cirúrgicas, para que a gente possa não apenas viver uma vida superior, mas que a gente possa levar outros a esse mesmo crescimento. Porque, irmãos, existem muitas pessoas hoje que têm se aproveitado dos princípios da palavra de Deus, princípios que estão lá em Provérbios, princípios que estão lá em Salmos, princípios que estão lá nos livros da sabedoria, e eles prosperam, eles crescem, mas o objetivo deles, único e exclusivo, é para si mesmo, para o seu próprio crescimento e ponto final, para que eles vivam uma vida abençoada. Agora, quanto a nós, temos uma responsabilidade de mostrar ao mundo uma porta de saída. Nós temos a responsabilidade de trazer o mundo a Cristo. Portanto, não apenas viveremos, se pegarmos as instruções neotestamentárias e aplicarmos na nossa vida, não apenas viveremos uma vida plena e abundante, como também seremos impulsionados pelo Espírito de Deus para trazer outras pessoas para essa mesma condição. Porque esse é o nosso objetivo. Principalmente nas cartas, nas epístolas paulinas, né? Ou nas epístolas de forma geral, nós vamos encontrar, né, instruções, ensinos, advertências, puxões de orelhas que são exclusivos nossos. Especificamente para mim e para você. Só falta quase escrever o seu nome, falta quase personalizar as cartas. Carta do apóstolo Paulo ao reverendo Aldo Macedo. Carta de Pedro para a reverendíssima Conceição. Só falta botar o nome, porque o resto a gente lê e está falando comigo. Isso é para mim. E nós devemos parar e observar isso com muito mais atenção e aplicarmos isso de uma forma cotidiana, prática na nossa vida, para que a gente possa desfrutar daquilo que o Evangelho se propõe para nós. E, além disso, trazermos outras pessoas para esse mesmo contexto de vida que nós estamos vivendo. Afinal de contas, nós carregamos a natureza de Deus. E a natureza de Deus, que se manifesta prioritariamente como o amor não busca seus próprios interesses. Então não dá para ser crente e só pensar em si mesmo. Uma coisa não bate com a outra. Eu não posso dizer, eu sou um crente maduro, eu sou um crente... como é que eu vou dizer? Um crente convicto e viver pensando só no seu bem-estar e esquecer do próximo. Né? Por quê? Porque o amor não busca seus próprios interesses. Então, as cartas de Paulo trazem sempre, de forma geral, um resumo de tudo o que aconteceu em relação à humanidade. Primeiro, quando você pega, por exemplo, a carta como a carta aos Efésios, você vai olhar e vai ver que, primeiro, ela fala sobre o plano eterno de Deus antes da fundação do mundo. Começa assim. Qual era o plano de Deus antes da fundação do mundo? Deus estabelece esse plano. Depois, fala sobre a condição da humanidade sem Deus. A humanidade que caiu antes de Cristo. Ele vai falar ali no capítulo 2, que estávamos mortos dos delitos e pecados. No capítulo 1, ele fala sobre o plano eterno de Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, para sermos justos, para habitarmos em sua presença. Foi em amor que ele nos predestinou para a filha de adoção segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos concedeu gratuitamente o nome. Então ele vem no primeiro capítulo mostrando o plano eterno de Deus. Segundo capítulo, ele mostra a condição da humanidade sem Cristo. Ele estávamos mortos, nossos delitos de pecados, nos quais costumávamos viver, quando seguíamos o fluxo desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que hoje atua naqueles que continuam na desobediência. Então ele conta toda essa trajetória. A partir do capítulo 3, final do capítulo 2, verso 3, ele começa a falar sobre os resultados da obra de Cristo. Ele vai falando sobre o que Jesus precisou fazer, né, para nos tirar dessa condição, a obra redentiva, a obra de substituição. Aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. Aquele que de fato era justo, assumiu a culpa dos nossos pecados, para que nós, que éramos pecadores, nos tornássemos justos. Então ele conta, né, como a obra de Jesus foi realizada. Depois ele fala sobre
o resultado que isso gerou. Nós fomos recriados em Cristo Jesus, nós somos feitos nova criação em Cristo Jesus. Hoje nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. E depois, por fim, ele fala sobre como nós podemos fazer uma aplicação prática de todas essas verdades. Então, veja, dentro do texto que nós lemos, nós estamos falando de Efésios capítulo 5, verso 15, por exemplo. Eu quero fazê-los lembrar que no capítulo 5, no versículo 1, capítulo 5, verso 1, se você quiser abrir, pode abrir. É um texto que eu carrego comigo sempre, eu lembro ele de cor todo santo dia. Ele diz assim: portanto, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou, entregou-se, né, por você. Parafraseando o que Paulo falou, é isso. Então, veja, eu quero que pare um pouco por aqui, antes da gente entrar especificamente nesse texto aqui. Paulo fala, portanto, sede, ou seja, veja, Deus tinha um plano eterno para a raça humana caiu. Aí estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vivíamos numa cegueira absurda. E aí Jesus vem e assume o nosso lugar, morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia. E aí agora todo aquele que reconhece o seu sacrifício como tendo sido um sacrifício feito para ele, por ele, recebe poder de ser feito filho de Deus. O que é que nós vamos fazer agora? Ele diz, agora você precisa ser um imitador de Deus como um filho amado. E eu nem pensei em falar sobre esse ponto específico da pregação, mas eu quero dar uma ênfase nisso aqui. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, 21. Ele diz, Efésios capítulo 5, verso 1. Efésios 5, 1. Ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. Querido, o que você acredita por ser um imitador de Deus? Qual é o conceito que você traz quando você ouve isso? Veja, a Bíblia está dizendo, Paulo está falando, Marcelo, você precisa ser um imitador de Deus. Gabriel, você precisa ser um imitador de Deus. Um pouco para pensar, Aldo, você precisa ser um imitador de Deus. Isso é uma instrução direta. Sede, pois, imitador de Deus. Conceição, você tem que ser uma imitadora de Deus. O conceito que você faz disso, porque eu preciso ter isso com clareza na minha mente, senão eu não consigo praticar. O que Paulo está mandando eu fazer quando ele diz sede um imitador de Deus? Na verdade, Paulo está resgatando aqui o propósito original. Nós fomos criados para refletir a imagem daquele que nos criou. Ou seja, se Deus faz assim, eu faço assim. Isso é refletir uma imagem. Quer ver? Eu estou refletindo uma sombra lá atrás. Se eu faço assim, a minha sombra faz igual. Se eu vou refletir a imagem de alguém, eu preciso fazer a mesma coisa que ele faz. Então, veja, eu preciso ser um imitador de Deus. Em cada ação, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, cada uma das minhas ações tem que ser de forma meticulosa, pensada. Como Deus faria se ele estivesse aqui? Porque eu preciso imitar a ele. É claro que essa forma como eu estou colocando, é uma forma sistemática, é para você compreender didaticamente, porque isso tem que ser feito automaticamente, quando você entende quem você é. Agora, ele dá uma dica maravilhosa, ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, faça como um filho amado. Eu acho que você não entendeu ainda o que ele disse. Ele disse, seja, pois, imitador de Deus, faça como um filho amado. Veja que ele não disse, faça como um filho que ama. Não, não. Porque é essa, muitas vezes, a ideia distorcida que nós temos. Eu preciso provar o quanto eu amo a Deus. É isso que a gente carrega diariamente. Eu preciso mostrar que eu amo a Deus. E, às vezes, em cultos, a gente se debulha em lágrimas ali, cai no chão, diz, Deus, eu te amo, e se esforça, bota até força por dentro. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Como se eu estivesse tentando cada dia provar para Deus o quanto eu amo, mas isso não muda nada. O que ele está dizendo é exatamente o contrário. Ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como um filho que sabe, que entende que é amado. Veja, todo filho é assim. Quando ele é amado, a tendência é ele querer imitar o pai. Sabe? Eu olho para os meus filhos e eles têm todos os trejeitos que eu tenho, eles têm. Por quê? Porque nós temos uma relação clara de amor.
E quanto mais eu os amo, mais parecidos comigo eles se tornam. E eles vão imitar, eles vão pegar o jeito, eles vão falar da mesma forma, eles vão fazer os mesmos gestos, eles vão ter o mesmo linguajar. Quanto mais próximo esse amor, quanto mais eu demonstro esse amor por eles, quanto mais eu manifesto esse amor por eles, mais eles vão querer fazer exatamente aquilo que eu faço. Você vê uma criança que foi criada sem o pai, ou que na sua infância foi maltratada e ela cresce dizendo, quando eu crescer eu não quero ser como ele, eu quero ser exatamente diferente dele. Mas quando você vê uma criança que foi criada debaixo de princípios de amor, né? Relacionamentos afetuosos, você vê essa criança dizendo, eu quero crescer, eu quero ser igual a você, papai. Então, o apóstolo Paulo diz isso, sede, pois, imitador de Deus, faça como um filho amado. Agora veja, para que eu seja um imitador de Deus, primeiro eu preciso compreender o quanto Deus me ama. O quanto aquela obra representou. Você faz ideia a manifestação, o tamanho da manifestação? É porque a gente está o tempo todo condicionando amor a sentimento. Mas amor é decisão, amor é uma ação, é uma atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu próprio filho, ele deu o seu filho. Ele não disse que Deus amou o mundo de tal maneira que nos achou lindinhos. Que externou, disse uma frase, eu te amo. Não, não. A demonstração do amor foi fazer algo que nenhum de nós seríamos capazes de fazer. E é entendendo essa ação de Deus em relação a nós, se nós compreendêssemos com precisão o que Deus fez por nós entregando seu filho, se nós entendêssemos com precisão o que Jesus fez se entregando naquela cruz, se nós tivéssemos noção do que Jesus fez quando ele decidiu deixar o céu e habitar em um corpo terreno, se nós tivéssemos uma noção da complexidade de todas essas coisas que é a relação de amor de Deus para conosco, a gente certamente seríamos mais imitadores de Deus. O apóstolo Paulo diz, foi o amor de Cristo que me constrangeu. É o amor de Cristo que me impulsionou. Ele não está falando de um sentimento, ele está dizendo foi a compreensão. Não é à toa que o apóstolo Paulo foi o escritor bíblico de maior compreensão da redenção. E aí ele, por compreender essa ação, tudo, a complexidade de tudo o que aconteceu, de um Deus que abre mão da sua glória para vir habitar no ventre de uma menina, e aí foi gerado ali dentro 9 meses, dentro de uma barriga, nascimento natural, precisar mamar num peito, precisar ter as suas necessidades limpas ali por mãos humanas, passar por toda essa humilhação, é a compreensão disso que nos faz compreender o tamanho do amor de Deus. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz, você precisa compreender todas as dimensões desse amor, não apenas largura, profundidade e altura, mas todas as dimensões desse amor. Porque é essa compreensão que vai nos impulsionar a viver à altura do propósito que carregamos. Termos o reflexo aqui na terra de quem Deus é lá no céu. Por isso ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor. Andai em amor. Andai em amor. O amor não busca seus próprios interesses. Agora veja, diante disso, quando nós estamos vivendo uma vida tranquila, quando nós estamos vivendo uma vida abastada financeiramente, quando nós não temos com que nem pensar em questões de saúde na família, quando nós temos tudo em plena abundância, a gente diz, não, a gente tem que amar o próximo, fazer. Eu quero saber, é na hora da pressão, sabe? Eu quero saber, é na hora que a gente vê realmente passando e dificuldades. Imaginar que, por exemplo, o apóstolo Paulo, depois de ter sido dado como morto em Listra, Derbe, apedrejado, ele se levanta e diz, eu volto lá para pregar de novo, porque eu preciso salvar aquelas pessoas. Eu quero saber quando o mal está batendo em nossa porta, se a gente continua pensando no próximo, ao invés de livrar a nossa própria pele. Aleluia! Porque é isso que as escrituras estão dizendo. Eles, portanto, vede
prudentemente como andais. Eu quero abrir esse texto em uma outra versão. E eu vou ler frase por frase, para que a gente tenha um tempo de meditação nessas palavras. E faz com que essas palavras caiam dentro de nós. Para que a gente possa tirar dessas palavras a força, a substância necessária para nós vivermos mais um dia, esperando o glorioso retorno do nosso Deus. Ele diz, portanto, sede cuidadosos no vosso modo de vida, ou vede prudentemente como andai. Sejam cuidadosos no vosso modo de vida. Ele não está falando sobre você tropeçar, aqui é a vida que você leva. Sabe que ele deixa eu dizer uma coisa, o que te define não é o acerto ou o erro que você comete, é a vida. Infelizmente, a gente hoje tem parte do corpo da igreja que julga as pessoas por atos e não pela vida que ela leva. Porque uma coisa é você errar na vida, outra coisa é você viver uma vida errada. E eu vou dizer, você errar na vida muitas vezes pode ficar evidente, mas levar uma vida errada pode levar uma vida inteira e todos achando que está certo. Aleluia! Portanto, vede prudentemente como andais. Sejam cuidadosos no seu modo de vida. E na sequência ele diz, não vivam como insensatos, mas vivam como sábios. Eu acordo pela manhã e penso, espera aí, eu preciso ser sábio e não insensato. Tenho que sair para o meu trabalho, espera aí, no meu trabalho eu preciso ser sábio e não insensato. Eu saio dali, vou num restaurante almoçar, eu preciso ser sábio, não insensato. Eu saio dali, vou para a igreja, eu preciso ser sábio, não insensato. Eu saio dali, vou para minha casa, eu preciso ser sábio, não insensato. Agora, a diferença entre uma coisa e outra, a gente vai buscar em quem entende. Jesus, em Mateus, capítulo número 7, verso número 24, ele disse assim, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam é um sábio e é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, porque virão tempestades, ventos fortes, torrentes de água e darão com ímpeto contra aquela casa. Mas, porque ela tem uma rocha, um alicerce, ela permanecerá de pé. Ele diz, mas o insensato é aquele que ouve as palavras e não as pratica. Ele é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre areia. Aí veio a tempestade, veio as torrentes de água, os ventos fortes, e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou e grande foi a sua ruína. Agora veja, a diferença entre ser sábio e ser insensato, a primeira coisa, é o quanto você ouve e pratica a palavra. Ouvir e praticar te torna sábio. Ouvir e negligenciar te torna insensato. Então veja, recapitulando, ele diz, não vivam como insensato. Não vivam a vida apenas de ouvinte negligente da palavra, mas de um operoso praticante, segundo o que disse Tiago. Qual é a diferença? Vai evitar que os problemas surjam? Não, os problemas vão surgir. Da mesma forma, a Bíblia não disse que porque ele era sábio e construiu sua casa sobre a rocha, evitou da tempestade chegar, evitou dos ventos fortes baterem, evitou das torrentes de água darem com ímpeto contra aquela casa, não evitou nada. O problema veio para os dois, para o sábio e para o insensato. A diferença é que, quando o problema bate na casa do sábio, tudo isso passa e o sol vai brilhar de novo. E quando o sol brilhar de novo, você tem um testemunho para contar. Agora, quando você é insensato e todas essas coisas vêm de novo e bate, quando o sol nascer, você tem o prejuízo para contar. Essa aqui é a questão. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida e é a nossa vontade. Você não sabe o porquê, né? Veja, um mês atrás a gente continuava no restaurante, apesar de que Kátia já vinha orando há algum tempo acerca do restaurante, se essa era a vontade de Deus para esse tempo, mas a gente vinha normalmente fazendo nosso trabalho. De repente, de uma hora para outra, tudo vira e agora a gente precisa escolher e sair do restaurante. Se eu não fosse uma pessoa firmada sobre a palavra, eu estava desesperado.
Agora, quando você está firmado sobre a verdade da palavra, e essas circunstâncias vêm e batem com ímpeto sobre a tua vida, seja ela de que natureza for, você para, respira e diz: Pai, eu não sei exatamente por que isso está acontecendo, afinal de contas, eu tenho praticado a tua palavra, eis aqui a tua palavra, eu tenho sido fiel, eu tenho sido um praticante operoso da tua palavra. Eu não sei exatamente, mas eu confio em ti. Uma porta se abre aqui, mas 10 portas se abrem ali. O Senhor quer que eu vá para onde? O que é que o Senhor quer que eu faça agora? Qual é a tua vontade para a minha vida nesse momento? Aleluia. Sabe? Eu não vou ficar me perguntando: Deus, por quê? Deus, por quê? Aleluia. A gente entende e a gente avança. Verso 16, ele diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Olha que interessante, verso 16. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Ou seja, veja, se levanta uma circunstância, se levanta uma tempestade, mas em todas as circunstâncias existem sementes de oportunidade. Agora, se eu estiver vivendo como sábio, eu vou saber aproveitar as oportunidades. Se eu estiver vivendo como nércio, eu vou perder essas oportunidades. Sabe? Em toda dificuldade existe uma semente correlativa de oportunidade. Acredite nisso. Em todo problema que se levanta contra você, existe diretamente uma semente de oportunidade proporcional. Você pode esperar, porque ela vai surgir diante de você. E você precisa estar bem, você precisa estar firme, você precisa estar de pé, você precisa estar animado, você precisa estar alegre, você precisa estar forte para que você possa aproveitar, tomar posse, usufruir de cada uma dessas oportunidades. Você entende? Então, em cada dia mal que surge, junto com o dia mal, vem uma semente de oportunidade. Você já parou para pensar que nem todo dia é um dia mal? Veja, que a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites, tendo passado Jesus no deserto, ao final das quais teve fome, o diabo trouxe as tentações e no final a Bíblia diz: e então o diabo deixou até uma situação oportuna. Por que o diabo não fica 24 horas no teu pé? Porque ele sabe que se ele fizer isso, é oportunidade atrás de oportunidade que ele vai abrir para você entrar por essas portas e crescer. Cada luta que você enfrenta com o diabo, que já é um perdedor, serve para você como uma vitória a mais e uma forma de você se capacitar. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter um motivo de toda alegria, passar por todo tipo de provação, porque essa prova, esse desafio que vem, vai nos tornar cada dia mais maduros, mais rápidos. Então o diabo, sabendo disso, quando ele descobre, ele diz: eu vou perturbar ele um pouco ali, mas eu sei que quando eu fizer isso, uma semente de oportunidade se abre. E eu não posso dar ele todas as sementes de uma vez. Então ele vai alternando. Mas a gente precisa, né? Quando ele percebe que você está andando como um nécio e não está aproveitando as oportunidades, ele vai intensificar, de fato, as tentações, as provações que traz sobre você. Verso 17, ele diz: não haja de forma impensada. Não haja de forma impensada, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Para aqui um pouco, já estamos caminhando para o fim, deixa eu explicar um pouco sobre isso. As situações se levantam, dia mal aparece, dia mal chega, uma circunstância, uma tempestade, algo que você não estava esperando, chegou, aconteceu. O que eu vou fazer? Vou agora de uma forma desesperada, agir de qualquer jeito por emoção? Não, tenha paciência, respira, espera passar a tempestade, depois que as águas baixarem, as sementes de oportunidade surgirão diante de você. Então ele diz que você não pode agir de maneira impensada. Para por um pouco. E procura compreender qual é a vontade do Senhor. Quando nós falamos da vontade de Deus para as nossas vidas, a primeira coisa que a gente tem que trazer como entendimento é que a Bíblia toda, por si só, ela é a expressão da vontade de Deus para a nossa vida. Só quando eu digo a expressão da vontade de Deus para a nossa vida, eu estou falando de uma forma geral. A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, né? O Novo Testamento é a expressão clara da vontade de Deus para a raça humana convertida, para a igreja, né? Então essa é a vontade de Deus de forma geral. Mas Deus também tem coisas específicas para as nossas vidas. Se você vai sair daqui, vai para lá, se você vai mudar
de emprego, se você vai mudar de ministério, enfim. Mas eu preciso estar conectado com o Espírito Santo para entender essas coisas menores. Eu preciso buscar compreender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Agora, antes de eu buscar compreender essa vontade de Deus para a minha vida de maneira mais intimista, eu preciso estar vivendo a vontade geral de Deus para a minha vida. Por isso que ele começa falando sobre você estar praticando a palavra. Se eu estou praticando a palavra, se eu sou um praticante da palavra, então fica mais fácil para me compreender agora a vontade específica de Deus para a minha vida. E aí eu vou entendendo para que eu possa dar passos seguros. E uma forma de você fazer isso é cuidando do seu espiritual, da sua mente, né? Ele diz: e busque compreender qual é a vontade do Senhor. De que forma? Ele diz: não vos embriagando com vinho, pois leva ao inteiro descontrole. Agora, para aqui um pouco. Eu acredito que esse texto especificamente, ele não foi escrito para falar se você pode ou não pode beber bebida alcoólica, né? Ele diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho, porque leva à dissolução ou ao inteiro descontrole. Eu acredito que o apóstolo Paulo colocou esse exemplo do vinho porque era o exemplo máximo de descontrole da sua época. As pessoas estavam descontroladas completamente por quando consumiam bebida alcoólica. Agora, hoje em dia tem muito mais coisa que tira você do controle, né? Internet em excesso tira você do controle, não é verdade? Preocupação tira você do controle. Então, cuidado para você não se embriagar das coisas que o mundo está lhe oferecendo. Cuidado para você não se embriagar com as respostas que o mundo tem lhe dado. Cuidado para você não perder o controle pensando demais naquilo que o mundo está te sugerindo pensar. É isso que ele está dizendo. Busque compreender a vontade do Senhor, não se embriagando com aquilo que o mundo está te oferecendo. Mas enchei-vos do Espírito. A forma de você compreender as minúcias da vontade de Deus para a sua vida é viver uma vida cheia do Espírito. E a forma de fazer isso é falando. É orando em outras línguas, é cantando louvores a Deus, é tendo uma vida diária de gratidão, é se submetendo uns aos outros. Então, quando nós vivemos essa vida de entrega, de rendição, de louvor, de adoração, de oração contínua, a gente vai estar tão ligado no Espírito que a gente vai poder entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E você vai dizer, não, isso aqui parece bom, mas não é para mim hoje. Eu quero ir por outro caminho, porque eu sei que Deus tem algo melhor para a minha vida. Sabe, quando a gente perde o controle, a gente só toma decisão para resolver o problema do momento. Quando a gente está inspirado pelo Espírito, a gente está no controle. Pode ser que nesse primeiro momento a gente até pareça estar perdendo alguma coisa, mas Deus está nos levando para um plano muito maior e muito melhor. E para isso eu preciso estar cheio do Espírito. Então, eu quero só ler de novo todo esse contexto para que você entenda, né, definitivamente. Ele diz, olha, Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, gente, sejam cuidadosos, tomem cuidado no seu modo de viver, sejam prudentes na sua vida, não viva aleatoriamente, acorde pela manhã pensando, não vivam como insensatos que ouvem a palavra, mas quando desligar essa câmera aqui, o celular, você vai fazer coisas completamente diferentes. Né? Não viva como insensato, mas viva como sábio. Aproveite ao máximo cada oportunidade nesses dias maus. Fique atento, porque em cada problema que se levanta, junto com ele vem uma semente de oportunidades. Não haja de forma impensada, não haja por necessidade, não haja por emoção, não haja debaixo de pressão, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E a maneira de fazer isso é não se embriagando com o mundo, não se embriagando com aquilo que o mundo oferece como respostas, como soluções. Não vos embriagueis com o mundo. Não vos embriagueis com aquilo que o mundo apresenta como solução, mas enchei-vos do Espírito para que possa compreender qual é a vontade do Senhor. E aí você vai estar vivendo uma vida bem acima da média da maioria daqueles que, de fato, estão vivendo algo em Deus. Que Deus possa multiplicar conhecimento e sabedoria na sua vida e que a gente possa avançar a cada dia em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai santo e amado, graça te dou em nome de Jesus. Nesse momento, Pai amado, como autoridade espiritual, como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eu declaro agora, Senhor, e libero sobre eles uma nova unção, Senhor. O teu Espírito
tocando neles nesse momento, para que eles possam ser reabastecidos, Pai, da tua graça, da tua força, do teu poder, e que eles saiam daqui, Senhor, ainda melhores do que aquilo que eles chegaram, em nome de Jesus. Eu declaro que aonde houver, Senhor, tentativa do diabo de trazer doença, enfermidade, seja quebrada agora, no poder do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que os anjos do Senhor estejam trabalhando nesse exato momento, cada um dos meus irmãos, trazendo, Senhor, aquilo que é necessário para que eles vivam em plena prosperidade financeira, no poder do nome de Jesus. E eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, para que eles vivam uma semana plena e abençoada, em nome de Jesus.